Você voltou? Então fica aí porque o assunto hoje está automobilístico. Aproveita, já dá aquele like. Canal Rabi Lopes, variedades com cosmovisão cristã. Podemos falar sobre qualquer assunto. Outro dia falamos aqui sobre Raimundo Soldado. Quando você foi embora. Raimundo Soldado. Por que você vai ser Raimundo Soldado? Fala Raimundo Soldado, fala sobre Beethoven, Raul Seixas, Miss Lene, Apóstolo Paulo, uma fruta que parece pudim, qualquer coisa, porque falamos com pessoas e as pessoas falam sobre tudo. Puxa vida. Você quer que eu fique falando aqui com os crentes, pelos crentes e para os crentes? Hein? Vamos pro tema. A história de um carro chamado Patinho Feio. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que não existe parâmetros dessa história na história das galáxias, assim. Eu gosto de contar história, eu sou movido por histórias legais, histórias incríveis, mas essa aqui me arrepia os cabelos todos, assim. Não existe parâmetros disso no automobilismo da história mundial. Começa nos anos 60, na cidade de Brasília. Brasília, nos anos 60, devia ser um cemitério, né? Por quê? Porque era uma cidade recém-construída, né? O povo estava chegando, aquelas ruas enormes, aquelas estradas enormes, sem ter muito o que fazer. A maioria do povo era funcionário ou pioneiros, né, que compraram casa lá. O governo abriu um plano para as pessoas comprar casa. Esses pioneiros eram chamados de pioniotários. Os pioniotários se deram bem, né? E em 1967 havia um grupo de 4 amigos. O Zeca, o Jean, o Eládio e o Alex. Quem é o Alex? Você não sabe, não? Eu vou lhe contar quem é o Alex. Aliás, tem 2 pessoas aqui que você não sabe quem é, que eu vou te contar quem é. Então, esses meninos eram doidos por mecânica, assinavam a revista 4 Rodas. Ainda existe 4 Rodas? Assinavam a revista 4 Rodas. E um dia descobriram como turbinar um carro assim. Como detonar. Não era turbinar, qual era a palavra usada? Daqui a pouco eu lembro da palavra. Usando uma lima, né? Acho que era um DKV, a caminhonete da mãe de um deles e tudo, da mãe do Jean, ou era da mãe do Zeca. E aí eles fizeram isso. E qual era a diversão dos jovens de Brasília? Né? A diversão era racha. Porque as estradas de Brasília estavam perfeitas para fazer racha. Né? As ruas não eram muito movimentadas. A cidade tinha sido formada em 1960. Cidade novinha, uma geração de jovens, tudo doido por aventura. Aí, vamos fazer racha. E a classe média, obviamente, tinha seus carrinhos e tudo, ia para a rua fazer racha, cada um queria mostrar o seu motor. Então, ia acontecer em Brasília, no aniversário da cidade, uma corrida de automóveis chamada os 500 quilômetros de Brasília. E esses 4 caras decidiram, nós vamos fazer um carro para competir. Agora, competir com quem, gente? Com 30 marcas mundiais. Aí como é que 4 malucos na oficina, inclusive na casa da mãe do Zeca, na garagem, pegaram a garagem, adaptaram, fizeram uma oficina. E disseram, como é que vão concorrer? Quem eram as marcas? Maserati, Ferrari, Porsche, Alfa Romeo, não sei se Mercedes estava lá, se Honda estava lá. Assim, os tops do mundo veio para a corrida de Brasília. Aí esses 4 meninos, mas vamos fazer um carro. Mas vamos fazer um carro como? O carro a partir de um Fusca, do pai do Alex, que o Fusca tinha sofrido uma batida, deu perda total. O Alex pediu o Fusca pro pai, né? Depois ele vai revelar para que é o Fusca, para que é o chassi do Fusca. E o pai dele disse, você quer minha autorização para morrer? É isso, né? Porque corrida antigamente tinha essa visão, né? Então eles começaram a fazer o carro, mas só gambiarra, né? Até garrafa PET para combustível eles usavam, apoiava a barra do volante na perna.
Assim, um negócio, o carro chamava-se Patinho Feio. Daqui a pouco eu vou te mostrar a foto desse carro. Então, entre esses 4 jovens estava lá o Alex Dias Ribeiro. Quem é o Alex? Eu preciso um parênteses para falar do Alex. O Alex é o cara que escreveu esse livro aqui, escreveu outros, mas obviamente é importante. Esse aqui chama-se Mais Que Vencedor. O Alex mais tarde se tornaria piloto de Fórmula 1 e mesmo nunca tendo sido campeão mundial, escreve esse livro Mais Que Vencedor. Você tem que ler o livro para você entender a riqueza disso. O Alex mais tarde viria trabalhar com os atletas de Cristo. Ele foi muito importante, ele ainda é muito importante para os atletas de Cristo. O Alex foi pastor dos atletas das Olimpíadas, eu acho que sim, porque acho que 5 Olimpíadas ele teve com essa. Ele sempre teve um grande envolvimento com os atletas. Ele fala que os atletas que perdem sofrem muito. Já houve suicídio, já houve em Vila Olímpica, já houve tentativa de suicídio. E às vezes o jovem quer se matar e o Alex vai lá para desarmar a bomba, né? Como ele mesmo diz. O Alex ganhou o Emerson Fittipaldi para Cristo, evangelizou o Emerson Fittipaldi por 30 anos. E agora o Emerson dá testemunho nas igrejas. O Emerson confessa há 30 anos, confessa abertamente que é um seguidor de Jesus Cristo. O Alex discipulou o Ayrton Senna, porque o Ayrton tinha passado por uma conversão com a Neuza Itioca, a irmã dele, a Viviane, levou a Neuza lá e tal, e o Ayrton confessou uma conversão. A Neuza liga para o Alex e fala assim: e agora, Alex, a gente faz o quê? O homem se converteu. É o Ayrton, uma lenda mundial. A gente faz o quê? E a resposta do Alex foi muito sábia, foi: não conta para ninguém, porque senão ele vai enfrentar uma pressão dos infernos. E aí começou discretamente a discipular o Ayrton Senna. O Alex foi patrão do Emerson, do Nelson Piquet, né? Foi colega, bom, tem muita história envolvendo o Alex, tá? Mas vamos voltar aqui pro carro, tá? Esses 4 malucos falam assim: vamos fazer um carro. Aí o Alex: eu consegui o chassi do Fusca do meu pai. Tá bom, vamos começar a fazer o carro. Faz o carro, ok. O carro tá pronto pra gente concorrer. Mas como assim concorrer? Existe uma federação de automobilismo, existe uma federação mundial, existe uma federação brasileira, tem os executivos lá. Como é que a gente vai concorrer? E o carro era feio mesmo. Aí eu disse: bom, só tem um jeito, vamos até o presidente da Confederação Brasileira para dizer: olha, nós temos um carro para competir, queremos inscrever aí nesse mesmo evento que vai participar os motores Ferrari, não sei quem, Porsche, etc. Maserati, a gente quer competir. Cara, o presidente falou assim: olha, tragam um carro aqui, se ele estiver dentro das normas, vocês vão competir. Ele não imaginava que os caras iam voltar lá, né? Pois bem, eles voltaram e, pasmem, por algum motivo, sabe-se lá como, o carro foi aprovado para competir no aniversário de Brasília, nessa competição de motores mundiais, chamado os 500 quilômetros de Brasília. Pois bem, no dia da corrida, o povo riu do carro. Quando eles chegaram lá, e o carro não era a Patinho Feio, tá? O nome não era esse não, o nome era Camber PT1. Camber, porque Camber era o nome de uma oficina que eles iam formar depois disso. Camber tem a ver com esse alinhamento que se faz no eixo das rodas. Eu nem sei explicar direito, mas é um alinhamento dos pneus ali. Mas o teu mecânico não sabe o que é camber, né? Ele sabe que é uma cambagem. Nunca fale camber pro seu mecânico. Ele sabe o que é camber. Ele diz: a cambagem está ruim, vamos fazer aqui a cambagem. Então tinha uma oficina chamada a Camber PT1. Pois bem, eles chegaram lá, né? O Alex, o Eládio, o Zeca e o João Luiz. E, gente, começou a competição. Veja bem, quando a competição começou, qual vai ser a posição da largada? Aí a decisão da confederação foi: a posição da largada vai ser por sorteio. Gente, quando fizeram o sorteio, 33 carros, você acha que o Patinho Feio ficou para sair em qual posição?
Adivinha? 33 carros. Vamos sair o sorteio. Quem vai sair primeiro, segundo, terceiro, etc. O Patinho Feio, você deve estar pensando assim, só pode ter sido o primeiro, não é possível. Foi? Primeiro? Não. Foi o último. O último colocado, o Patinho Feio. O carro já era uma bomba, assim, no sentido visual, já colocava muita gente com dúvida. E vai para o último. Ok. Começou a corrida. Eles tinham uma vantagem. O carro era leve. O carro era muito leve. E esses meninos conheciam aquelas ruas. Eles fizeram rachas naquelas ruas. Então, os pilotos foram, se não me engano, foi o Zeca, começou com o Zeca, depois termina com o Alex. Começa em primeiro, em último, logo vai para décimo. E quando o Zeca entrega no box pro Alex, já está em quarto. Eita! E aí é o segundo, e passou para primeiro. O Patinho Feio estava em primeiro. Neste momento, a turma da torcida pirou. Um evento único em Brasília. 100 mil pessoas agora gritando, torcendo pelo Patinho Feio. Quem é esse? Que carro é esse? Que começa a ultrapassar todo mundo. Estava em primeiro lugar. Mas aí aconteceu uma tragédia. A luz queimou. A luz traseira, se não me engano, queimou. E agora, para continuar na corrida, eles precisam de uma luz, de uma lâmpada. Então, estando em primeiro lugar, pararam o carro e saíram correndo atrás de uma lâmpada no meio da multidão. Mas não podia ser qualquer lâmpada. Tinha que ser uma lâmpada de motor de Fusca para encaixar no Patinho Feio, porque originalmente era um Fusca, para continuar a corrida. Você não vai acreditar no que aconteceu. Mesmo tendo que ter parado, perdeu esse tempo atrás do negócio da lâmpada, e eles ainda terminaram em segundo lugar. E quando a corrida terminou, a multidão pegou o Alex, levantou para cima e gritou, e aquela coisa toda. E aí no outro dia, o jornal Correio Brasiliense fez uma matéria apelidando o carro de O Patinho Feio, que tinha sido ovacionado por mais de 100 mil pessoas. Agora, olha a foto aqui do Patinho Feio. Dá uma olhada aqui, né? Aliás, o Patinho Feio atual, eu mostrei o livro do Alex, eu não sei se você está pegando bem aqui, ó, mas quando o Alex correu, o Alex podia ser campeão de Fórmula 1 se a equipe dele não fosse tão ruim. Não sei se era Max, alguma coisa. Era ruim a escuderia dele. O Alex numa Ferrari tinha sido um espetáculo. Mas ele corria para o mundo inteiro ver com essa expressão aqui no carro. Ó. Olha aqui, ó, o carro do Alex, a Fórmula 1, Cristo salva. O Patinho Feio atual, a Globo fez uma matéria sobre eles, e no Patinho Feio atual, o Alex mandou botar lá, Cristo salva. Aliás, ele alugava espaços para colocar isso nos grandes lugares do mundo, onde ele ia correr, né, em 3 línguas, né, inglês, francês, espanhol, português, etc. E uma última curiosidade incrível sobre essa, porque assim, ó, depois que terminou a corrida, eles formaram a oficina com o nome do carro. A oficina chamava-se Camber. E passaram a vender peças famosas, passaram a vender os lançamentos da família Fittipaldi, né? Porque os Fittipaldi tinham montado aquela Cooper Super e fabricavam kart e alguma coisa assim. Eles começaram a ganhar dinheiro com a oficina. Aí, nessa oficina, aí é que a coisa fica interessante. Por isso que a história da oficina Camber não tem parâmetros na história mundial. Porque olha só, quando eles estavam, na noite anterior, no dia anterior, que eles estavam preparando o carro, tinha que preparar em um dia o carro, para competir no outro dia. Que loucura, gente. 18 anos os meninos tinham. Aparecia um adolescente lá, que ia lá todo dia. Aí os caras falavam para ele assim,
lava essa peça aí, desmonta ali aquela peça, né? E esse adolescente ajudou a noite inteira nesse dia, lavando o cabeçote, lixando o cabeçote. Esse adolescente que passou a noite inteira lixando o cabeçote do carro Patinho Feio, estava sempre lá na oficina. Você não sabe quem é não, né? Vou dar uma pista. Ele é muito famoso e você provavelmente já mandou ele calar a boca. Ronaldinho! Não, não é o Ronaldinho. Era o Galvão Bueno, o adolescente que lavava as peças do Patinho Feio. Sim, ele morava em Brasília. Eu tenho a foto dele aqui. Espero que apareça aí, tá? Produção, se não aparecer, cabeças vão rolar. As duas fotos, a do carro e a do Galvão. O Galvão jogava basquete em Brasília. Tinha uma federação de basquete lá. Mas pensa no caba feio. Olha aqui a foto. Galvão Bueno, federação. O dinheiro deixa as pessoas mais bonitas, né? Tá, o Galvão, gente, era o menino da oficina. Aí vem funcionários para a oficina. Um dos funcionários que vem depois disso, depois dessa fama toda, é o Nelson Piquet. O Nelson vai trabalhar na Câmara, naquela oficina dos meninos de Brasília. Aliás, essa oficina, para você que é de Brasília, ela começou na W3 Sul, tá? Na casa da mãe do Zeca. W3 Sul, você que é de Brasília deve saber o que significa. Inclusive tem assinantes de Brasília aqui, né? Alô Ricardo, alô Sherry, W3 Sul. Não faço a menor ideia do que isso significa, mas foi exatamente lá que essa oficina começou. Veio trabalhar o Nelson Piquet, que se tornaria piloto de Fórmula 1 e campeão mundial. Uma vez, não. Duas vezes, não. 3 vezes campeão mundial. Veio trabalhar também o Roberto Pulpo Moreno, que também se tornou piloto de Fórmula 1. Caramba! Então, se você pensar bem, quantos títulos mundiais de Fórmula 1 o Brasil tem? Nas minhas contas são 8, né? 2 do Emerson Fittipaldi, 3 do Ayrton Senna e 3 do Piquet, que igualou com o Ayrton Senna. Minhas contas são 8. Desses 8, 3 são por causa dessa garagem. 3 são por causa dessa oficina de Brasília. E se você acha que eu estou exagerando na história do Galvão Bueno, vamos ouvir o próprio Galvão Bueno aqui. O que ele disse? O primeiro motor que foi utilizado para dar uma envenenada, como se dizia na época. Peraí, eu vou botar mais alto aqui, tá? Vou botar mais alto. Ok, vou botar mais alto aqui para você ouvir o Galvão falando, tá? Galera, o primeiro motor que foi utilizado para dar uma envenenada, como se dizia na época, no primeiro motor, eu me lembro que passei uma madrugada inteira lixando a junta do cabeçote. Coube a mim lixar a junta do cabeçote. Isso faz 50 anos, gente. Então, o Galvão... Gente, que história incrível. Umas coisinhas pra gente destacar, né? Essa história dos meninos, né, de Brasília. Eles tinham 18, o Galvão tinha 17, tá? Em 1967. Primeiro, essa coisa do empreendedorismo, né? Quando você tem uma ideia, uma obsessão por empreender, quando você quer uma coisa mesmo, ninguém segura você. O que eu tô contando aqui é grosso, tá? Infelizmente, o documentário não está disponível. É filme documentário. Foi lançado em 2018 pela rede de cinema Cinemax. E você não tem quase nada na internet. Você vai ter esse meu vídeo aqui, de um outro cara que fala sobre automobilismo. Muito pouca coisa. Espero que um dia esteja o documentário disponível na internet. Mas se você ver no Canal Brasil, o Patinho Feio, para tudo e vai assistir. É emocionante. É de tirar você
do sofá. Um carro velho feito no fundo de quintal com motor de Fusca vai competir com Alfa Romeo. Aliás, quem ganhou a competição foi um Alfa Romeo. Mas essa coisa do empreendedorismo, né, de gente que tem uma ideia e fala... É claro que todo mundo vai chamar você de maluco. É claro, né? Todo mundo vai chamar você de doido. Mas tem coisas que só pertencem a você. Só fazem sentido. Ou dando certo ou não, ou quebrando a cara ou não, é sua, a ideia é sua. Você vai aprender, você vai crescer, inclusive com a derrota, inclusive com tendo que aperfeiçoar essa ideia. Mas também, além, não adianta você ser empreendedor se você não é profissional naquilo que faz. Dentro das limitações dele, era difícil até comprar ferramentas em Brasília. O pai do Zeca tinha fechado, o pai do Alex, eu acho, tinha fechado uma oficina com o sócio, aí os meninos pegaram as ferramentas, mas tinha coisas que eles iam comprar em São Paulo, né, nos lugares mais distantes. Lendo revista Quatro Rodas, tendo ideias. São garotos que se apaixonam por mecânica. Eles queriam ser mecânicos de carro, eles queriam turbinar os carros, eles adoravam ir para oficinas mecânicas, verem carros sendo desmontado, fazer perguntas para os donos da oficina, encher o saco dos donos da oficina. Então, o profissionalismo dele vinha dos mínimos detalhes. Eles caprichavam ao máximo nos mínimos detalhes. E aí construíram essa história incrível. E também nós nunca sabemos com quem estamos falando, né? Quem diria que aquele menino de 18 anos que chega no final da corrida, que é o Alex, que vem ali dessa oficina, era um cara que ia ser um pastor, vamos dizer assim. Não sei se ele tem o Ministério Pastoral Tempo Integral, mas o pastor dos atletas, uma pessoa de importância mundial que ia evangelizar Emerson Fittipaldi, disciplinar Ayrton Senna, influenciar a vida de tantos atletas. Aliás, se você é atleta e foi influenciado pelo Alex Dias Ribeiro, eu tenho, você não tem, eu gosto de fazer essa brincadeira com você, né? Mais que vencedor. Se você foi influenciado pelo Alex, inclusive lançou outros livros também agora, deixa o seu comentário aqui. Nós nunca sabemos o que estamos falando. Ele era de uma família de batistas, tinha uma boa base cristã, decide levar a sua vida cristã a sério em algum momento e foi uma grande influência para os cristãos, especialmente para os atletas cristãos dessa nação. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes, dessa história. Eu gosto de contar histórias, mas essa gente, pelo amor de Deus, um carro velho em segundo lugar com Alfa Romeo, ganhando de Ferrari, Maserati, Porsche. Não, isso é coisa de Deus. Isso aqui não é outro não, é história real. Procura saber, a história do carro patinho feio. Não tem muito vídeo, mas tem muita coisa para ler. Dá uma lida aí. Já conhecia essa história? Deixa o seu comentário aqui. Deixa like. Valeu!